Olá, concurseiro, concurseira, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Cristiano, aprovado em alguns concursos públicos. Inclusive, eu sou servidor público efetivo na Prefeitura Municipal de Osasco desde 2019. Aqui no meu canal, eu tenho um vídeo onde eu conto um pouquinho dessa minha trajetória no mundo dos concursos, né? Desde ali de quando eu comecei, em 2012, até eu ser aprovado, né, nomeado e empossado no cargo público. Então, quando você puder, entre aí na playlist do meu canal, assista a esse vídeo e eu tenho certeza que ele vai te ajudar na sua motivação, tá bom? Hoje nós vamos fazer algumas questões de conhecimentos específicos para o concurso da Prefeitura de Itatiba para o cargo de auxiliar administrativo, tá bom? Essas questões elas fazem parte de um combo de questões que eu mesmo elaborei, são questões inéditas, ok? Questões que abrangem 100%, né, do conteúdo programático do edital, né, deste concurso para o cargo de auxiliar administrativo, de questões com gabaritos e comentários, ok? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ah, o meu contato, tá? E o valor deste combo, que é de R$ 24,90 apenas, tá? Então você pode entrar em contato comigo e adquirir o seu, ok? Eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença na sua preparação para este concurso, tá? Para que você possa ser aprovado neste cargo de auxiliar administrativo. Beleza? Bom, então, dito isso, vamos lá para as questões. Ah, eu esqueci de uma coisa. Por favor, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para você. Então, deixe o seu like, por favor. Você vai me ajudar muito com esse like, ok? E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí no meu canal, tá? Ative as notificações, né? Clicando aí no sininho. Assim, todos os vídeos que eu postar, o YouTube vai te notificar, tá? E deixa um comentário também para eu saber se você gostou ou não. Não precisa ser um comentário extenso. Você pode colocar aí se você gostei ou não gostei, tá bom? Já vai me ajudar. Eu vou saber se você gostou ou não, tá? E também vai me ajudar na questão do engajamento, porque o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante para você. Beleza? Bom, dito isso, vamos lá, vamos fazer essas questões, tá bom? Bom, vamos lá. Então tá aqui o material, tá? Lembrando que aqui é somente o PDF da disciplina de conhecimentos específicos, ok? O combo é composto pelas questões de português, tá? Matemática e conhecimentos específicos. Aqui eu vou mostrar para vocês, porque eu também vou resolver as questões da disciplina de conhecimentos específicos apenas, ok? Então vamos lá. Bom, concurso público da Prefeitura de Itatiba, cargo auxiliar administrativo, questões com gabaritos e comentários. Vamos lá, que eu fiz uma mensagenzinha para vocês, para motivar, tá? Então planeje-se, organize, se dedique-se, esforce-se e tenha constância e perseverança que a sua aprovação vem. Deus te abençoe, tá bom? Então tá aqui conhecimentos específicos. Eu mesmo que elaborei, são questões inéditas, ok? Tá? O legal deste material aqui, tá? E o diferencial é que você tem questões com gabaritos de comentários de todo o assunto. E isso aqui é bacana, ok? Então tá aqui, ó, tudo organizado, tá? O sumário, beleza? Ó, tá tudo aqui, ó, todo o conteúdo, ok? O que é que nós vamos fazer hoje? Para cada um desses assuntos aqui, nós vamos fazer uma questão, ok? Então vai dar em torno aí de 26 ou 27 questões. Lembrando que só esse conteúdo aqui de conhecimentos específicos tem mais de 200 questões com gabaritos e comentários, ok? Mais um motivo aí para você adquirir, tá, esse material para sua preparação, beleza? Então vamos lá. Vamos tentar ser dinâmico aqui. Então vamos para a primeira questão. Bom, eu vou ler os enunciados, ok? E as alternativas, tá? Eu já vou para o gabarito e também para o comentário, mas você vai pausar o vídeo e vai tentar responder, ok? Antes de ver a minha resposta, tá? Então vamos lá. Então aqui o assunto é noções de administração, né? Mais especificamente sobre abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração, beleza? Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Bom, o assunto aqui vai versar sobre abordagem clássica da administração, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se está dentro da minha leitura. Bora lá.
Bom, Frederick Taylor, um dos principais expoentes da administração científica, ele defendia a padronização dos métodos de trabalho como forma de aumentar a eficiência. Sobre as contribuições de Taylor, é correto afirmar que a. Ele priorizava a iniciativa dos trabalhadores, permitindo que cada um escolhesse seu método de trabalho. B. Sua teoria focava na divisão do trabalho entre os gerentes, né, que planejavam, e os operários, que executavam. C. Ele acreditava que a motivação dos trabalhadores era o fator mais importante para a produtividade. D. Sua abordagem era baseada na flexibilidade e na adaptação constante dos processos. E. Ele defendia a eliminação completa da hierarquia nas organizações. Então, pause aí e tente responder, tá? O nosso gabarito correto aqui é a letra B, tá bom? Então tá aqui, ó. Letra B é o nosso gabarito. Então, Taylor, ele propôs a separação entre planejamento, que seria a função dos gerentes, e a execução, né, que seria a função dos operários, visando aumentar a eficiência por meio da especialização e padronização, tá? As outras alternativas não correspondem às ideias, né, da administração científica, beleza? Então, o nosso gabarito é a letra B, tá? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Aqui é sobre o processo administrativo, tá? Vou subir mais um pouquinho aqui. Isso. Deixa eu ver se tá ali na minha linha aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Bom, então a questão aqui vai versar sobre o planejamento, tá? Então, Chiavenato define o planejamento como a função administrativa que estabelece os objetivos e decide antecipadamente sobre os recursos e ações necessários para alcançá-los, tá? Então, sobre o planejamento, é correto afirmar que A. É uma função de definição de metas e alcance de objetivos até execução. B. Envolve a tomada de decisões no momento em que os problemas surgem. C. É um problema contínuo que inclui a definição de objetivos, ou melhor, problema não, é um processo contínuo que inclui a definição de objetivos, estratégias e planos de ação. D. Prescinde da necessidade de acompanhamento e avaliação dos resultados. E. Prioriza a improvisação em detrimento da organização prévia. Então, pause aí e tente responder. Vamos lá. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, tá bom? O planejamento ele é um processo contínuo que envolve a definição de objetivos, estratégias e planos de ação, tá? Além de requerer acompanhamento e ajustes ao longo do tempo, beleza? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Muito bem, vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá, então aqui o assunto é direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos. Vou subir mais um pouquinho aqui. Bom, de acordo com o artigo 18 da Lei 1229 de 1974, o estágio probatório do servidor público municipal tem duração de... Vamos lá, vou subir aqui um pouquinho. A. 6 meses. B. 1 ano. C. 2 anos. D. 3 anos. E. 5 anos. Então, pause aí e tente responder, certo? O gabarito correto é a letra C, tá bom? Então, tá aqui, ó. Poxa, mas letra C tá errado. Então, olha só. O estágio probatório tem duração de 2 anos de efetivo exercício ininterrupto, conforme o artigo 18, né, da Lei 1229, tá? Mas aí a emenda constitucional número 19 de 98 alterou o prazo para 3 anos, tá? Então, mas preste atenção, a questão perguntou de acordo com a Lei 1229, tá bom? Então, desta forma, a resposta certa são os 2 anos, tá? Então, assim como está em todos os estatutos municipais não reformados. Não, os estatutos não foram reformados. Então, ali no seu corpo ainda está que são 2 anos, tá? Mas a Constituição alterou para 3 anos, ok? Então, se não perguntar segundo a lei, né, a lei específica ali do município, são 3 anos. Mas se perguntar conforme a lei, na lei tá que é 2 anos ainda, tá bom? Algumas bancas gostam de explorar bastante isso para pegar o concurseiro, né? O concurseiro desavisado, tá bom? Então, fique atento nisso aí, beleza? Então, nosso gabarito aqui é a letra C, 2 anos, tá bom? Vamos lá. Uma próxima. Bom, então aqui é sobre funções da administração, né? Mais especificamente sobre o planejamento, organização, direção e controle. Então, são as funções da administração.
Bom, vamos lá. Bom, o assunto aqui é sobre planejamento, tá? Então, vamos lá. Segundo Chiavenato, o planejamento é a função administrativa que define os objetivos e os meios para alcançá-los. Sobre o planejamento, é correto afirmar que A. É uma atividade exclusivamente de definição de metas. B. Envolve análise do ambiente interno e externo para a tomada de decisões. C. Prescinde da necessidade de acompanhamento e avaliação dos resultados. D. Prioriza a improvisação da organização prévia. E é uma função que ocorre prioritariamente depois da função de organizar. Então, pausa aí e tente responder. Nosso gabarito correto é a letra B, tá bom? Então, o planejamento ele envolve a análise do ambiente interno e externo, definição de objetivos e estratégias, além de requerer acompanhamento e ajustes ao longo do tempo, beleza? Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Vamos para a próxima. Então, agora sobre estrutura organizacional, tá? A questão aqui vai versar sobre tipos de estrutura organizacional. Vou subir mais um pouquinho aqui. Muito bem, vamos lá. Bom, segundo Robbins e Coulter, a estrutura organizacional, ela define, né, como as atividades são divididas, né, organizadas e coordenadas. Sobre os tipos de estrutura organizacional, é correto afirmar que A. A estrutura linear é caracterizada pela descentralização do poder e flexibilidade. B. A estrutura funcional agrupa as atividades por especialização, como marketing, finanças e produção. C. A estrutura matricial elimina a necessidade de coordenação entre os departamentos. D. A estrutura em rede prioriza a centralização de todas as decisões nas mãos de um único gestor. E. A estrutura divisional é incompatível com a organização de grande porte. Vamos lá, nosso gabarito correto aqui é a letra B, tá? Então, a estrutura funcional, ela agrupa as atividades por especialização, permitindo maior eficiência e expertise em cada área, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra B, tá? Bzão aqui, ó. Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, então aqui sobre cultura organizacional. Deixa eu subir aqui. Beleza. Vamos lá. Conceito, né? A questão aqui vai versar sobre o conceito de cultura organizacional. Então, segundo Shein, a cultura organizacional é um conjunto de valores, crenças e pressupostos compartilhados que orientam o comportamento dos membros de uma organização. Sobre a cultura organizacional, é correto afirmar que A. É um conceito estático, que não sofre influências externas. B. Reflete apenas as normas e procedimentos formais da organização. C. É irrelevante para o desempenho e a motivação dos colaboradores. D. É determinada exclusivamente pela alta administração, sem a participação dos colaboradores. E. Influencia a forma como os colaboradores percebem e interagem com o ambiente de trabalho. Então, vamos lá. Nosso gabarito correto aqui é a letra E, tá bom? Então tá aqui, ó. Letra E. Então, a cultura organizacional, ela influencia a percepção e o comportamento dos colaboradores, tá? Moldando a forma como eles interagem com o ambiente de trabalho, beleza? Então, nosso gabarito aqui é letra E. Vamos para a próxima. Sobre gestão de pessoas, tá? Objetivos, desafios e características. Vamos lá. Vamos subir aqui. Beleza. Bom, aqui a questão vai versar sobre objetivos da gestão de pessoas, tá? Bom, segundo Chiavenato, a gestão de pessoas tem como objetivo principal alinhar as competências dos colaboradores com as necessidades da organização. Sobre os objetivos da gestão de pessoas, é correto afirmar que A. Limita-se à contratação e demissão de colaboradores, sem considerar seu desenvolvimento. B. Envolve apenas a administração de benefícios e folha de pagamento. C. Busca atrair, reter e desenvolver talentos para alcançar os objetivos organizacionais. D. Dispensa a necessidade de alinhamento entre os objetivos individuais e organizacionais. E. Prioriza a redução de custos, mesmo que isso comprometa a motivação dos colaboradores. O nosso gabarito correto aqui é a letra C, tá bom? Então tá aqui, ó. Letra C é o nosso gabarito.
tá? A gestão de pessoas, ela busca atrair, né, reter e desenvolver talentos, alinhando as competências, né, dos colaboradores com as necessidades da organização. Então, o gabarito aqui é a letra C, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. E aí, estão gostando dessas questões? Não saia do vídeo sem deixar seu like, tá bom? Vamos lá. Opa, foi muito. Beleza, então aqui o assunto é comportamento organizacional, relações indivíduo, organização, motivação, liderança e desempenho. Vamos lá. Beleza. Bom, então a questão aqui vai versar sobre relação indivíduo-organização, tá? Segundo Robbins, as relações entre o indivíduo e a organização são influenciadas por fatores como valores, expectativas e cultura organizacional. Sobre esse tema, é correto afirmar que a. O indivíduo é completamente independente da organização, sem influência mútua. B. A organização molda o comportamento do indivíduo, mas não é influenciada por ele. C. Existe uma relação de interdependência entre o indivíduo e a organização. D. As expectativas do indivíduo são irrelevantes para o sucesso da organização. E. A cultura organizacional não interfere nas relações indivíduo-organização. Pause aí e tente responder. Vamos lá. O nosso gabarito correto aqui é a letra C, tá bom? A letra C é o nosso gabarito. Existe uma relação de interdependência, né, entre o indivíduo e a organização, onde ambos se influenciam mutuamente por meio de valores, expectativas e cultura. Então, nosso gabarito correto é a letra C, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá. Bom, então aqui o assunto é gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial, tá bom? Vamos lá, vou subir aqui. Tá, vamos descer um pouquinho, vamos lá. Bom, a questão vai versar sobre o conceito, né, de gestão da qualidade. Então, segundo o Deming, a gestão da qualidade é um enfoque estratégico que busca a melhoria contínua dos processos e a satisfação do cliente. Sobre a gestão da qualidade, é correto afirmar que a. Envolve apenas a inspeção final dos produtos, sem considerar os processos. B. Prioriza a redução de custos, mesmo que isso comprometa a qualidade. C. Busca a melhoria contínua e a eliminação de falhas em todos os processos. D. Dispensa a necessidade de envolvimento dos colaboradores. E. É incompatível com a adoção de padrões internacionais, como o ISO 9001. Vamos lá, nosso gabarito correto então é a letra C, tá bom? Então, a gestão da qualidade, ela busca a melhoria. Aqui o gabarito C, tá? Ela busca a melhoria, né, contínua, a eliminação de falhas e a satisfação do cliente, tá? Envolvendo todos os processos e colaboradores, beleza? Muito bem, vamos para a próxima. Bom, agora aqui então sobre ciclo PDCA, tá? Bom, a questão vai versar sobre o conceito, né, do ciclo PDCA. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Bom, segundo Deming, o ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão que promove a melhoria contínua dos processos. Sobre o ciclo PDCA, é correto afirmar que. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, deixa eu ver como que tá aqui dentro da minha linha. Já tá se parecendo um pouquinho do coisa aqui, né? Não tem problema não, vamos lá. A. É um método estático sem possibilidade de repetição. B. Envolve as etapas de planejar, fazer, checar e agir. C. Necessita urgentemente de coleta de dados e análise. D. É incompatível com a melhoria contínua. E. Prioriza a execução do checar. O nosso gabarito correto aqui é a letra B, tá bom? Então tá aqui, ó. Opa. Bom, o ciclo PDCA, né, o Plan do Check Act, é composto pelas etapas de planejar, fazer, checar e agir, sendo uma ferramenta cíclica para a melhoria contínua, tá? O nosso gabarito correto é a letra B. Vamos para a próxima. Bom, então aqui sobre ferramentas de gestão da qualidade. A questão aqui vai versar sobre o diagrama de Ishikawa, o mais famoso espinha de peixe. Vamos subir aqui. Então vamos lá. Bom, segundo Ishikawa,
O diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe, é uma ferramenta utilizada para identificar as causas raízes de um problema. Sobre essa ferramenta, é correto afirmar que a. É utilizada apenas para representar dados quantitativos. B. Organiza as causas de um problema em categorias como métodos, máquinas, mão de obra e materiais. C. Dispensa a necessidade de envolvimento da equipe na identificação de causas. D. D. É incompatível com a análise de problemas complexos. E E. Prioriza a solução de problemas sem considerar causas. O nosso gabarito correto aqui é a letra B, tá bom? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Bom, o diagrama de Ishikawa, ele organiza as causas de um problema, né, em categorias como métodos, máquinas, mão de obra, materiais, meio ambiente e medição, facilitando a identificação das causas raízes. Então, nosso gabarito aqui é a letra B, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, então aqui é sobre noções de gestão de processos, né? Sobre técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. A questão vai versar sobre mapeamento de processos. Vamos lá. Bom, segundo Harrington, o mapeamento de processos é uma técnica utilizada para visualizar e entender as etapas de um processo. Sobre o mapeamento de processos, é correto afirmar que a. É utilizado exclusivamente para representar dados quantitativos. B. Prescinde da necessidade de envolvimento da equipe de mapeamento, da equipe no mapeamento. C. É incompatível com a análise de processos complexos. D. Permite identificar gargalos, redundâncias e oportunidades de melhoria. E. Prioriza a execução de processos sem a necessidade de considerar a consequência de atividades, ou sem considerar a sequência de atividades. Então, nosso gabarito correto é a letra D, tá? Então, tá aqui, ó. Letra D é o gabarito correto. Tá? O mapeamento de processo, ele permite visualizar, né, as etapas de um processo, facilitando a identificação de gargalos, redundâncias e oportunidades de melhoria, tá? Então, nosso gabarito correto aqui é a letra D. Vou ajeitar aqui. Vamos lá. Então, administração direta, indireta e funcional. Vou subir mais um pouquinho aqui. Beleza. Vamos tá aqui. Beleza, vamos lá. Bom, a questão vai versar sobre a administração direta, tá bom? Vamos lá. Segundo Di Pietro, a administração direta é exercida pelos órgãos integrantes da estrutura da pessoa jurídica, tá? Aqui poderia ser da pessoa jurídica do Estado. Então vamos lá. Sobre a administração direta, é correto afirmar que a. Inclui entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias e empresas públicas. B. Dispensa a necessidade de controle e fiscalização pelos órgãos superiores. C. É incompatível com a prestação de serviços públicos. D. É composta por órgãos que não possuem personalidade jurídica própria. E. Prioriza a descentralização administrativa. Então, pausa aí, tente responder. Nosso gabarito correto é a letra D, tá bom? Então, tá aqui, ó, letra D é o nosso gabarito correto. Tá? Então, a administração direta, ela é composta por órgãos que não possuem personalidade jurídica própria, tá? Integrando a estrutura da pessoa jurídica, né, da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, nosso gabarito é a letra D, tá bom? Bom, então aqui é sobre atos administrativos, tá bom? A questão vai versar sobre conceito de atos administrativos, tá bom? Vamos lá. Subir aqui. Beleza. Bom, segundo Di Pietro, os atos administrativos são manifestações de vontade do Estado por meio de seus agentes, né? Com o objetivo de produzir efeitos jurídicos. Sobre os atos administrativos, é correto afirmar que a. São praticados apenas por particulares, sem envolvimento do Estado. B. Produzem efeitos jurídicos apenas para a administração pública. C. São manifestações de vontade do Estado, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos. D. Prescinde da necessidade de observância dos princípios administrativos. E E. São eximíveis da legalidade e a impessoalidade. O nosso gabarito correto aqui é a letra C, tá bom? Vamos lá. Ó, a letra C aqui é o nosso gabarito correto, tá?
Então, os atos administrativos aqui, são manifestações de vontade do Estado, né, da administração pública, por meio de seus agentes, né, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos, observando os princípios da administração pública, tá? Então, nosso gabarito correto é a letra C. Bom, então aqui agora sobre o assunto de noções de administração de recursos materiais, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Tá, vamos lá. Bom, então a questão vai versar sobre gestão de estoques, tá bom? Segundo Balou, a gestão de estoques é essencial para garantir a disponibilidade de materiais sem excessos ou faltas. Sobre a gestão de estoques, é correto afirmar que A. Envolve apenas a compra de materiais. B. Busca equilibrar a disponibilidade de materiais com os custos de armazenagem. C. Dispensa a necessidade de planejamento e previsão de demandas. D. Prioriza a manutenção de estoques elevados, independentemente dos custos. E. Não é necessário utilizar sistemas de informação. Então, pausa aí e tente responder, tá? Bom, nosso gabarito correto, então, é a letra B, tá? Então, tá aqui, ó, o gabarito correto. A gestão de estoques, ela busca, né, equilibrar a disponibilidade de materiais, né, com os custos de armazenagem, né, evitando os excessos e faltas. Beleza? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Sobre legislação arquivística, tá? A questão aqui vai versar sobre Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Vamos lá, vamos subir aqui. Vamos lá. Bom, de acordo com a Lei 8.159 de 91, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, é correto afirmar que a gestão de documentos arquivísticos é de responsabilidade exclusiva, né, dos arquivos privados. B. Os arquivos públicos são considerados bens públicos, cabendo ao poder público sua gestão e preservação. C. Os documentos privados não possuem valor histórico ou cultural, sendo dispensável sua preservação. D. A legislação arquivística não estabelece diretrizes para a gestão de documentos eletrônicos. E. A destruição de documentos públicos pode ser realizada sem qualquer critério ou autorização. Vamos lá, vamos lá. O nosso gabarito correto aqui é a letra B, tá bom? Então tá aqui, ó. Letra B é o nosso gabarito, tá? Bom, a Lei 8.159 de 91, ela estabelece, né, que os arquivos públicos são bens públicos, né, cabendo ao poder público a sua gestão, preservação e acesso, garantindo seu valor histórico e cultural. O nosso gabarito aqui é a letra B, tá? Vamos para a próxima. Que é sobre noções, assunto noções de arquivologia. A questão vai versar sobre conceito de arquivologia, bom? E aí, tá gostando das questões? Bacana, né? Bem organizadinho, bem legal isso aqui para vocês. Além de vocês poderem praticar, vocês ainda podem fazer resumo, porque nós temos aqui, ó, as assertivas aqui, ó, são afirmações que você pode já colocar como resumo. Aí você tem o gabarito e também o comentário, tá? Então vamos lá. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Bom, segundo Schellenberg, a arquivologia é a ciência que estuda a organização, preservação e acesso aos documentos de arquivo. Sobre a arquivologia, é correto afirmar que A. Envolve apenas a guarda de documentos históricos e os documentos correntes. B. Prescinde da necessidade de técnicas específicas para a gestão de documentos. C. Não se utiliza das tecnologias para a gestão de documentos digitais. D. Prioriza a eliminação de documentos correntes e intermediários. E. Busca garantir a organização, preservação e acesso aos documentos de arquivo ao longo do tempo. Então, nosso gabarito correto aqui é a letra E, tá bom? Letra E, tá? Então, a arquivologia, ela busca garantir, né, a organização, preservação e acesso aos documentos de arquivo, né, considerando todas as fases do ciclo de vida dos documentos, né, que são a fase corrente, intermediária e a permanente. Então, nosso gabarito correto aqui é a letra E. Muito bem, vamos para a próxima. Então, vamos lá. Ainda sobre arquivos.
aqui no caso sobre arquivística, tá? Princípios e conceitos. A questão vai versar sobre o princípio da proveniência. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Segundo Miller, Feit e Fruin, o princípio da proveniência estabelece que os documentos de um arquivo devem ser organizados de acordo com sua origem. Sobre esse princípio, é correto afirmar que a. Permite a mistura de documentos de diferentes origens em um mesmo arquivo. B de bola, tá? Determina que os documentos devem ser organizados de acordo com sua origem. Vamos lá. C. Dispensa a necessidade. Opa, na B faltou, né? Então a B ela determina que os documentos devem ser organizados de acordo com sua origem, mantendo a integridade do fundo arquivístico. Aí a C. Dispensa a necessidade de identificação da origem dos documentos. D. É incompatível com a organização de documentos digitais. E E. Prioriza a organização dos documentos por assunto, independentemente da sua origem. Tá? E o nosso gabarito correto é a letra B, tá bom? Então, o princípio da proveniência, ele determina que os documentos devem ser organizados, né, de acordo com a sua origem, mantendo a integridade do fundo arquivístico e evitando a mistura, né, de documentos de diferentes origens, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra B. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima. Vamos lá. Então, aqui é sobre gestão de documentos, protocolos, né, que é o recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Vou subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, a questão aqui vai versar sobre recebimento de documentos, tá bom? Vamos lá. Segundo Pais, o recebimento de documentos é a primeira etapa do protocolo, onde os documentos são recebidos e conferidos. Sobre o recebimento de documentos, é correto afirmar que a. Aqui faltou uma palavrinha aqui, tá? Mas, bom, ênfase na guarda dos documentos, dispensando a necessidade de conferência ou registro. B. Não se faz necessária a identificação do remetente e do destinatário. C. Não utiliza sistemas eletrônicos de protocolo. D. Deve incluir a conferência da integridade e a autenticidade dos documentos recebidos. E E. Prioriza o armazenamento imediato dos documentos por urgência. Então, nosso gabarito correto aqui é a letra D, tá? Ó, letra D. Beleza? Então, o recebimento de documentos, ele deve incluir a conferência da integridade, né, e da autenticidade dos documentos, além da identificação do remetente e do destinatário. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Então, aqui é sobre classificação de documentos de arquivos. A questão vai versar sobre o conceito de classificação de documentos. Eu subir aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Segundo Jardim, a classificação de documentos é o processo de organização dos documentos com base em critérios pré-definidos. Sobre a classificação de documentos, é correto afirmar que... Vamos subir aqui. Bom, A. Envolve principalmente a disposição física dos documentos de forma aleatória. B. Dispensa a necessidade de utilização de códigos ou sistemas de codificação. C. Deve ser realizada com base em critérios como assunto, função ou atividade. D. Não se utiliza da gestão de documentos digitais. E. Prioriza a organização aleatória e cardinal dos documentos. Então, nosso gabarito correto é a letra C, tá? Então, tá aqui, ó, nosso gabarito. Beleza? Então, a classificação de documentos, ela deve ser realizada com base em critérios como assunto, função ou atividade, tá? Facilitando a organização e recuperação da informação. Então, nosso gabarito correto é a letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Então, agora é sobre tabela de temporalidade de documento de arquivo. Opa, sumiu aqui. Vamos lá. Então, a questão vai versar sobre conceito de tabela de temporalidade, tá? Vamos lá, vou subir aqui um pouquinho mais. Aqui apareceu algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Bom, então, segundo Rondinelli, a tabela de temporalidade é um instrumento que define prazos de guarda e destinação final dos documentos, tá? Então, sobre a tabela de temporalidade, é correto afirmar que A. É utilizada apenas para a guarda permanente dos documentos. B. Define prazos de guarda e destinação final, como a eliminação ou guarda permanente.
C. Dispensa a necessidade de avaliação do valor dos documentos. D. Criada para a eliminação da gestão de documentos físicos. E. Prioriza a eliminação imediata de todos os documentos. O nosso gabarito correto é a letra B, tá? Então, a tabela de temporalidade, ela define os prazos de guarda, né, e destinação final dos documentos, né, como a eliminação ou guarda permanente, com base na avaliação de seu valor histórico, beleza? O nosso gabarito correto aqui é a letra B. Vamos para a próxima. Então, aqui é sobre preservação e conservação de documentos de arquivos, ou de arquivo, né? Vamos lá. A questão vai versar sobre conceito de preservação de documentos, tá? Então, segundo Paes, a preservação de documentos é o conjunto de medidas adotadas para garantir a integridade e o acesso aos documentos ao longo do tempo. Sobre a preservação de documentos, é correto afirmar que a. Refere-se à guarda física de documentos históricos e fatores não ambientais. B. Deve incluir o controle de fatores como umidade, temperatura e iluminação. C. Prescinde da necessidade de utilização de técnicas específicas. D. Utiliza-se de tecnologias informacionais para a preservação de documentos. E. Prioriza a preservação apenas de documentos históricos. Pause aí, tente responder. Nosso gabarito correto é a letra B, tá? Então, aqui, ó. Então, a preservação de documentos, ela deve incluir, né, o controle de fatores ambientais, como umidade, temperatura e iluminação, tá? Além de técnicas específicas para documentos digitais, tá? Uma palavrinha que vocês vão ver muito aqui é esta aqui, tá? Ó, prescinde. E eu fiz questão, foi proposital que eu coloquei em várias questões aqui. Esse prescinde aqui, ele é o contrário de imprescindível. Então, se imprescindível é uma coisa que é necessária, né, que não pode ser, não é dispensável, o prescinde é que não precisa, tá? Então as bancas estão explorando bastante essa palavrinha aqui, porque ela engana bastante, né? Então quando fala aqui, por exemplo, prescinde da necessidade de utilização de técnicas específicas, tá dizendo que não precisa, não é necessário utilização de técnicas específicas, tá bom? Então tá errado. Então o prescinde aqui, ó, quer dizer que não precisa, tá? Então essa palavrinha aqui vai se atendo aí, prestando atenção, vai decorando aí na sua cabeça o significado dela, porque as bancas vão colocar para te enganar. E tem enganado bastante concurseiro aí, tá bom? Na hora da prova. Vamos lá, vamos para a próxima. Aqui é sobre noções de licitação pública, né? Sobre fases, modalidades, dispensa e inexigibilidade. Vamos lá, subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Bom, então aqui a questão vai versar sobre fases da licitação, tá? Bom, segundo a Lei 14.133 de 2021, a licitação pública ela é composta por várias fases. Sobre as fases da licitação, é correto afirmar que a fase de planejamento é dispensável, podendo ser superada para agilizar o processo. B. As fases da licitação incluem planejamento, publicação do edital, recebimento das propostas, julgamento e homologação. C. A fase de julgamento ocorre antes da publicação do edital. A homologação é realizada previamente à análise das propostas recebidas. E. A fase de planejamento tem pouca relevância para o processo da licitação. Então, vamos lá. Nossa resposta é o gabarito B, tá? Então, aqui, ó. Aqui, tá? Então, as fases da... Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. As fases da licitação estão previstas no artigo 22, né? Da Lei 14.133, que inclui planejamento, publicação do edital, recebimento das propostas e julgamento e homologação, tá bom? Então, o nosso gabarito correto aqui é a letra B, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Beleza, vamos lá. Então, o próximo assunto aqui, ética no serviço público. Comportamento profissional, atitudes no serviço, organização do trabalho e prioridade em serviço. A questão aqui vai versar sobre comportamento profissional, tá? Vou subir aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Beleza. Bom, segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público, o comportamento profissional deve refletir probidade, decoro e respeito ao interesse público. Sobre o comportamento profissional, é correto afirmar que o servidor público ele pode utilizar recursos públicos para benefício pessoal, desde que haja com descrição. Esse haja aqui é do verbo agir, tá bom?
Não do haver, tá? Se fosse do haver, tinha que ter o H. Então vamos lá. B. O servidor deve agir com transparência, evitando conflitos de interesse e favorecimentos pessoais. C. O comportamento ético é prescindível, desde que o servidor cumpra suas tarefas. D. O servidor pode priorizar interesses particulares, prescindindo do interesse público. E. O decoro e a probidade são prescindíveis para o exercício da função pública. Vamos lá. Nosso gabarito correto é a letra B, tá? Então, tá aqui, ó. Letra B é o nosso gabarito, tá? Então, o servidor público ele deve agir com transparência, né, evitando conflitos de interesse e favorecimentos pessoais, né, conforme estabelecido no Código de Ética Profissional do Servidor Público. Então, o nosso gabarito correto aqui é a letra B, beleza? Vamos lá. Boa, vamos lá. Então, aqui é sobre com noções de contrato administrativo, tá? Contratos administrativos, gestão e fiscalização de contratos. A questão vai versar sobre o conceito de contrato administrativo. Deixa eu subir aqui. Bom, segundo a Lei 14.133, de 2021, o contrato administrativo é um acordo celebrado entre a administração pública e particulares para execução de obras, serviços ou fornecimentos. Sob o contrato administrativo, é correto afirmar que... Deixa eu subir aqui. Está dentro aqui da minha linha. Vamos lá. Bom, A. Deve ser celebrado com observância dos princípios legais da licitação. B. Deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. C. Dispensa a necessidade de formalização por escrito. D. Prescinde da fiscalização pela administração pública. E. Deve observar os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Então vamos lá. Nosso gabarito correto aqui é a letra B, tá? Letra B. Aqui tem umas pegadinhas aqui, tá? Que eu coloquei. Pra você ficar esperto, hein? Então, olha só. Ó. Espero que você não tenha sido levado aqui pela casca de banana, né? Então, o princípio aqui, ó, é da legalidade, é impessoalidade, não pessoalidade. Pessoalidade é o que não pode acontecer, tá? Ok? Então, é impessoalidade. Tem que ficar atento nisso aí, tá? Moralidade, publicidade e eficiência aqui tá certo. Ok? Então, aqui, ó. Impessoalidade, tá? Então, o contrato administrativo ele deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, conforme previsto no artigo 6º da Lei 14.133 de 2021, tá bom? O nosso gabarito correto é a letra B. Vamos lá. Vamos lá, então, nossa última questão, tá? É sobre direitos, deveres e responsabilidade dos servidores públicos novamente. Então, tem questões lá no início e questões também no final, ok? Então vamos lá. E eu elaborei essas questões em cima do Estatuto dos Servidores Públicos lá de Itatiba, tá bom? É uma lei antiga, né, de 74, né? Mas a VUNESP deixou muito em aberto, né? Então não dá para elaborar questões se não for em cima do Estatuto de lá, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Bom, segundo a Lei 1229 de 74, qual dos seguintes direitos não é assegurado ao servidor público? Então vamos lá. A. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. A. Férias anuais remuneradas com adicional de 1/3. B. Licença-prêmio por tempo de serviço. C. Auxílio transporte em caso de deslocamento a serviço. D. Participação em greve com suspensão total de serviços essenciais. E. Adicional por tempo de serviço. Então, nosso gabarito aqui é letra D, tá? Letra D. Então, tá? O direito de greve do servidor público é limitado, tá? Especialmente em serviços essenciais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e legislação complementar, tá bom? Então, a Lei 1.229 de 74, ela não prevê a suspensão total de serviços essenciais, tá? Então, isso aqui está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição e também na legislação específica. E aí, vocês gostaram das questões? Vocês viram que o material é um material bem organizado, bem bacana, né? Vocês perceberam que, assim, nos enunciados tem afirmações, né? Por isso que eu só coloquei em negrito só a pergunta, né? Só a pergunta mesmo ali no enunciado, ok? E deixei o restante, porque o restante é uma proposição. O que você pode fazer com isso? Você pode pegar essa proposição e deixar como resumo para você de cada assunto, né? Como você vai ter questões de todos os assuntos, né? Dentro de cada uma das disciplinas, dá para você montar os seus resumos.
Ou seja, ao mesmo tempo que você pratica fazendo questões, né, fazendo as questões, praticando ali, né, para consolidar o seu aprendizado, né, você também pode fazer resumo, pegando essa parte afirmativa que tem no enunciado, ok? O gabarito da questão, que também é uma proposição verdadeira em relação àquele assunto ali, tá? E também o comentário da questão, e você já tem um resumo, tá bom? Então faça isso, ok? E isso vai ficar melhor ainda se você adquirir este combo, ok? Não deixe de adquirir o combo. Meu contato está aqui na descrição, ok? O valor é apenas de R$ 24,90. Você vai entrar em contato comigo e vai adquirir o seu, para que você possa sair na frente aí da concorrência para este concurso, beleza? Não saia do vídeo sem deixar o seu like, ok? Acredito que valeu aí, né, o seu like, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva aí no canal, tá? É de graça. Ative as notificações clicando aí no sininho, ok? E para me ajudar, ok? Para que eu possa te ajudar também com os demais conteúdos que ainda postarei, deixe um comentário para eu saber se você gostou ou não. Pode colocar só gostei, achei legal, ou só legal, né? Ou não gostei, não achei legal, tá bom? Fica a seu critério, mas é importante que você o faça, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.